Olá, estou aqui mais uma vez com o Wellington Trota para voltar a conversar sobre o justo distributivo no pensamento do Rui Barbosa. Nós já falamos um pouco na primeira gravação que eu fiz com o Trota. Foi assim um voo panorâmico sobre a tese do segundo doutorado que ele fez, doutorado em Direito. E eu agora vou retomar o bate-papo para conversar um pouco mais para o Trota se aprofundar um pouco mais no justo distributivo no pensamento do Rui Barbosa. Mas antes eu quero deixar aqui o convite de sempre para você que vai assistir ao vivo não, porque eu vou gravar e depois eu vou postar, que vai assistir quando for postado, ou posteriormente, porque vai ficar no YouTube permanentemente, o convite para você se inscrever no canal, sempre repetindo que o YouTube ele pondera a relevância da socialização, da democratização do conhecimento produzido na academia, a partir dos likes que são colocados. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu like neste bate-papo e nos outros que você vier a assistir aí, para que o YouTube possa compartilhar e levar para a sociedade cada vez mais os bate-papos aqui do canal. Eu deixo aqui também, eu quero colocar aqui também o apoio que o Instituto Mátema, vou colocar aqui, ó, o Instituto Mátema está apoiando o canal Linha de Divisa, e isso tem sido muito bom, e é uma mola propulsora para continuarmos batendo papo com a academia. Esse instituto ele tem como objetivo promover e alimentar a produção, está escrito aí embaixo, ó, do estudo da tradição filosófica ocidental. Para você apoiar também o canal Linha de Divisa, como o Instituto Mátema faz, você pode se inscrever em um dos vários cursos com professores doutores de filosofia, entrando no site institutomatema.com.br. As inscrições já estão abertas, tá aí, ó. As inscrições já estão abertas na loja do site do Instituto. Colocando o código Linha de Divisa, vou repetir o código Linha de Divisa, você garantirá os valores que estão constantemente em promoção. É só entrar e conferir o Instituto Mátema colocando o código Linha de Divisa e fazer os cursos do Instituto. Então, nós vamos bater um papo hoje, como eu falei, mais uma vez com o Wellington Trota, sobre o justo distributivo no pensamento do Rui Barbosa. Oi, Wellington, como vai? Tudo bem com você? Tudo bem, meu camarada Deodato. É um prazer imenso estar aqui de volta e quero agradecer mais uma vez a você e toda a equipe do seu canal Linha de Divisa e pedir aqueles que nos assistirão, né? Mas aqueles que estão nos assistindo, que dê um like positivo, que compartilhe o canal e aquele que não for inscrito, que se inscreva, porque ao se inscrever no canal, dar o like e compartilhar, isso ajuda com que o YouTube divulgue o canal, porque o canal tem uma proposta muito legal, que é muito comum em países que eu conheço um pouquinho, não que eu tenha ido, mas que eu conheço do ponto de vista da academia, que é França e Itália, que divulgam muito os trabalhos dos anônimos, que, de repente, esses anônimos não é que vão virar celebridades, mas que acabam contribuindo, de alguma forma, para o debate filosófico, político, científico, o debate que possa ampliar os nossos horizontes. Então, mais uma vez, eu agradeço meu camarada Deodato pelo convite para nós aprofundarmos um pouquinho mais sobre a concepção de justo distributivo no velho Rui Barbosa. Legal. Eu costumo falar para os amigos, viu, Trota, que o canal Linha de Divisa é uma mesa redonda no país do futebol sobre o conhecimento, a ética, outros ramos da filosofia, da história, arqueologia, do pensamento econômico ao longo do tempo.
Estamos Legal. aí trazendo a perspectiva do conhecimento no país do futebol, que eu gosto muito também, gosto muito de futebol. Eu também adoro. Trota, vamos conversar então, vamos começar a bater um papo sobre o justo distributivo no pensamento do Rui Barbosa. Quais são as influências teóricas sobre o Rui Barbosa que você pesquisou? Meu querido Deodato, o Rui Barbosa, ele, como qualquer pensador, ele é um mosaico de teorias. Não que esse mosaico seja algo ruim. Todo grande pensador ele é perpassado de muitos elementos teóricos. Então, eu posso destacar, por exemplo, do ponto de vista político, o liberalismo. O liberalismo de natureza inglesa e o constitucionalismo estadunidense. Não podemos esquecer também o cientificismo, ou seja, a ideia de ciência do século XIX, aquela ideia de ciência como o conhecimento verdadeiro que trabalha com aqueles elementos de exatidão. Inclusive, Rui Barbosa, nos seus textos, ele homenageia o ensino científico como o verdadeiro ensino capaz de tirar os indivíduos do obscurantismo. Nesse sentido, o Rui Barbosa ele dá continuidade vamos assim dizer, ao iluminismo do século XVIII, que pontuou na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, em cada país com as suas respectivas configurações. O que eu vou dizer agora é bem polêmico, mas o Rui Barbosa, num determinado momento, ele flerta com o pensamento positivista. Por quê? Porque o positivismo de Augusto Comte ele faz um percurso histórico de que, no primeiro momento, o pensamento era mágico-religioso, portanto, científico, depois metafísico, filosófico, da filosofia grega, e, no momento do Augusto Comte, filósofo francês, século XIX, agora é filosofia positiva, ou seja, a filosofia científica, a ciência que é capaz de dizer a verdade. Nesse sentido, não é que o Rui Barbosa tenha sido um positivista, mas ele é um autor que flerta com aquela nuance do pensamento positivista que destaca a ciência como um elemento fundamental. Outro autor que o Rui Barbosa é muito influenciado é pelo ecletismo de Cícero. Cícero foi um filósofo que viveu no século I a.C. e foi contemporâneo de Júlio César. Júlio César, inclusive adversário politicamente de Júlio César. Então, o que é o ecletismo do Cícero? O Cícero tem uma cabeça gigantesca, muito pouco estudado no Brasil, porque ele não é um pensador metafísico, mas ele é um filósofo que eu até tenho uma admiração muito grande por ele quando eu comecei a estudar o Rui Barbosa. Por quê? Porque o Cícero ele é um eclético dialético. Ao contrário do Cousin, que é um grande pensador francês do século XIX, um eclético, o Cousin ele pegava uma ideia de um filósofo A, juntava com o filósofo B. Não. O Cícero ele faz um ecletismo dialético, ou seja, ele não faz uma justaposição. Ele faz elemento, o Platão tem uma teoria sobre cidade, aí ele faz com a teoria de cidade do Aristóteles uma crítica à teoria da cidade do Platão. E depois ele extrai, numa síntese, como é que essas duas teorias sobre a cidade, do Platão e do Aristóteles,
podem ser razoáveis na Roma antiga. Outra influência muito grande na cabeça do Rui Barbosa é o Tavares Bastos, que eu já falei semana passada. E agora eu desejo dizer que é o direito. O direito para Rui Barbosa não é tão somente um conhecimento das normas jurídicas. Rui Barbosa entende que o direito ele é uma síntese das ciências humanas, aonde eu posso colocar dentro do direito a economia, a história, a sociologia, a antropologia, a ciência política e as demais ciências. Então, o Rui Barbosa ele tem um direito, né, o direito enquanto ciência, aquela ciência mater que é capaz de, vamos assim dizer, não só criar as condições de normatização das relações sociais, como aquela ciência capaz de operar uma reflexão sobre as condições dos indivíduos e as instituições. Ok, Trota. Ô, Trota, e qual era o sentido de igualdade, segundo a perspectiva do Rui Barbosa? Olha, o Rui Barbosa, eu separei aqui, ele tem 3 fases. Claro que isso é muito esquemática da minha parte, mas quem for estudar Rui Barbosa do ponto de vista do que é igualdade, claro que o Rui Barbosa é um autor muito rico, né? Não nos esqueçamos que Rui Barbosa nasceu em 1849 e faleceu em 1923 no Rio de Janeiro. E ele foi jornalista, foi deputado regional, foi deputado geral, foi conselheiro do Estado, foi parecerista, foi jurista, foi jurisconsulto, foi advogado, foi ministro da Fazenda, foi diplomata, foi chefe de comitivas diplomáticas, foi senador da República. Então, foi conferencista, foi escritor, foi tradutor. Então, Rui Barbosa é um polímata, né? O que é um polímata? É um indivíduo com uma cabeça brilhante. Agora, Rui Barbosa também não é Deus, ou seja, ele também tem as suas contradições, como qualquer grande outro pensador. Então, eu vou separar 3 momentos do Rui Barbosa que eu acho importante sobre a questão da igualdade. Eu tinha lido semana passada e eu espero ler com mais acuidade. Então, no discurso de 1879, na campanha da reforma eleitoral, que ele defende o voto direto, só que na defesa do voto direto, o Rui Barbosa, a meu juízo, tem uma contradição. Qual é? Ele introduz, vamos dizer assim, 2 elementos que fazem com que se diminua o número de eleitores. Primeiro, ele aumenta o valor de 100 mil réis para 200 mil reais para ser eleitor. E depois ele introduz a tese de que o analfabeto não pode e não deve votar. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque o analfabeto ele só retorna à sua condição de cidadão político com a Constituição de 1988, que ainda é facultativo. O analfabeto tem a faculdade ou não de votar pela Constituição de 1988. Então, deixa eu ler rapidamente aqui. Mas a única igualdade possível
a única igualdade legítima, a única igualdade racional, a única igualdade liberal, a igualdade conforme a democracia não socialista, não é igualdade absoluta. O nivelamento, que será sempre a mais opressiva das desigualdades morais. Mas a igualdade relativa, isto é, a desigualdade social das condições, correspondendo em uma proporcionalidade exata à desigualdade natural das aptidões. Então, para Rui Barbosa, em 1879, que ele tem 30 anos, ele defende o quê? Ele defende a ideia da desigualdade natural das aptidões. Eu ouso discordar do velho Rui, porque há um problema de semântica no Rui Barbosa. Aí o Deodato pode falar assim para mim: poxa, Trota, mas é muita pretensão, porque o Rui Barbosa é um filólogo. Ele foi um dos grandes contribuidores para a melhoria da redação do Código Civil Brasileiro de 1916-17. Sim, mas o problema dos liberais, sobretudo dos liberais brasileiros, e até dos socialistas, é que eles confundem igualdade com diferença. Entendeu? Aliás, perdão, eles confundem igualdade com semelhança. Eles confundem desigualdade com diferença. O antônimo de igualdade é desigualdade. O antônimo de semelhança é diferença. Por quê? Porque diferença existe. Deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta aqui, 2 canetas. Agora que eu quero... Ah, tá aqui, ó. 2 canetas. É o mesmo princípio. 2 canetas, mas elas são diferentes. Portanto, elas têm uma identidade. Qual é? A identidade de ser caneta. Mas elas têm uma diferença. Então, o que acontece? Diferentes são os indivíduos. Isso aqui são indivíduos. Tá certo? Diferentes são os indivíduos humanos. Agora, a igualdade é uma construção ética. A igualdade é uma construção moral. Por quê? Por que a igualdade é uma construção moral? Porque na cabeça dos velhos gregos, ou sobretudo dos gregos atenienses, e Solon, que está acabando com a escravidão por dívida, porque deixa eu fazer um parênteses, isso aqui é muito importante. Drácon, que foi um legislador anterior a Solon, em Atenas, ele tinha instituído a escravidão por dívida. Então, o que aconteceu? Houve um desequilíbrio na sociedade ateniense. Ora, se o Deodato, que é um pequeno agricultor, e faz um empréstimo ao Trota, dizendo que esse empréstimo não pago, o Deodato se obriga a ser meu servo durante um determinado tempo, ou dependendo do valor, a todo tempo da existência dele, isso coloca em xeque, isso coloca uma insegurança econômica, jurídica, social e familiar. Então, Drácon ele é destituído por uma revolução violenta e os revolucionários colocam um dos grandes sábios, que é o Solon, para fazer uma nova Constituição. E Constituição não um documento formal, mas criar novas instituições. E o Solon entende que o valor da liberdade passa pelo valor da igualdade. Por quê? Qual é o fundamento da liberdade? É a igualdade. O que faz eu e Deodato sermos pessoas livres é que nós somos iguais. Nós somos iguais em direitos, nós somos iguais em responsabilidades, nós somos iguais enquanto cidadãos. Agora, nós temos as nossas diferenças. Eu sou carioca, o Deodato é mineiro, embora radicado bastante tempo em
em Campinas, eu torço pelo Flamengo, o Deodato deve torcer pelo time qualquer, porque não sendo Flamengo, é um time qualquer. Claro, é brincadeira. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu e Deodato somos diferentes. Eu tenho uma opinião sobre música, o Deodato tem outra opinião sobre música. A diferença, ela é salutar. Agora, a igualdade é uma invenção ético-política, porque quando nós nos sentimos iguais, aí é que vem a liberdade. Porque a liberdade, pelo menos para a tradição democrática, ela tem como fundamento a igualdade. Agora, prestem bem atenção, isso é uma coisa importante. Em 1919, na campanha para presidente, olha o que diz o velho Rui Barbosa, num texto que vocês devem ler obrigatoriamente, chamado A Questão Política e Social. Isso tudo está aí na internet. Ele diz o seguinte, o velho Rui: a concepção individualista dos direitos humanos tem evolvido rapidamente com os tremendos sucessos deste século. Ele está falando do século XX, para uma transformação incomensurável nas relações jurídicas. Do individualismo, deixa eu ler novamente, século, para uma transformação incomensurável nas relações jurídicas do individualismo, restringidas agora por uma extensão cada vez maior dos direitos sociais. O que ele está dizendo? Olha, o velho liberalismo era o plugamento da individualidade pela individualidade. Agora, o século XIX tem um outro contorno. Que contorno é esse? É uma equação racional e moral entre o que ele chama de individualismo dos direitos humanos para noções de relações jurídicas com base no quê? Com base nos direitos sociais. Então, continua o velho Rui. Já se não vê na sociedade um mero agregado de átomos, né? Uma justa posição de unidades individuais, acasteladas, cada qual no seu direito intratável, mas uma entidade natural orgânica, em que a esfera do individualismo tem por limites inevitáveis, de todos os lados, a coletividade. O direito... Agora, essa frase aqui é monumental. O direito vai cedendo à moral, o indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade humana. Deixa eu ler novamente aqui, que é uma frase primorosa. O Rui Barbosa é um grande construtor de frases. Um dos nossos maiores cientistas sociais e políticos, que é o Oliveira Viana, diz o seguinte: Rui Barbosa é o maior escritor dialético da história do mundo ocidental. E é verdade. Aí continua o Rui, aqui, ó. O direito vai cedendo à moral. Quer dizer, a moral engloba o direito. O indivíduo, a associação. Ou seja, a associação como preeminência ao indivíduo. E o egoísmo, a solidariedade humana. Ou seja, o Rui Barbosa começa a pensar o seu liberalismo nos marcos, na relação entre indivíduo e coletividade, direito e moral, indivíduo e associação, o egoísmo e a solidariedade humana. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte, que em 1920 o Rui Barbosa tem uma queda, a meu juízo, sobre o conceito dele de igualdade. Que ele fala assim, quer ver? Vou ler rapidamente. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar, separar desigualmente aos desiguais
na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com a igualdade seria desigualdade flagrante e não desigualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem. Não há no universo duas coisas iguais. Muitas se parecem umas com as outras, mas todas entre si diversificam. Então, para terminar, eu quero dizer o seguinte: o velho Rui Barbosa, em 1979, tem uma compreensão sobre... 1879. Obrigado, meu querido amigo Deodato. Em 1879, o velho Rui tem uma concepção sobre igualdade que é mais próxima do liberalismo clássico. Em 1919, por influência de Joseph Mercier, que é o cardeal de Molinas, que é um neotomista, que vai colaborar e muito para Rerum Novarum, que é a encíclica papal de Leão XIII, que vai estabelecer a doutrina social da Igreja, e essa doutrina social da Igreja tem influência sobre o pensamento do Rui Barbosa, que o Rui Barbosa modifica o seu liberalismo por um caráter social. Mas em 1920 eu não entendi por que o Rui Barbosa, no discurso que ele escreve, embora ele não compareça, porque está muito velho e adoentado, ele parte para essa ideia de que nós somos naturalmente desiguais e o verdadeiro valor da igualdade é essa desigualdade natural. A meu juízo, eu entendo que o Rui Barbosa, os liberais e até os socialistas confundem desigualdade com diferença. A igualdade ela é um valor ético-político, enquanto a diferença é um dado da natureza. Então, eu confesso que eu não sei qual é a concepção real de Rui Barbosa sobre igualdade. Ok, muito bom, Trota. E qual é a concepção de justiça? Você acha que ele que teve, então, um paradoxo ou uma evolução no pensamento dele? Naquilo que você fala sobre justiça? Segundo Rui Barbosa, ao longo da vida dele ali, você acha que teve algum paradoxo, então, em função da diferença de forma de se colocar entre 1879 e 1919? Qual seria exatamente a concepção de justiça do Rui Barbosa? O problema do Rui, querido Deodato, é que ele, ao mesmo tempo, ele é um teórico e, ao mesmo tempo, ele é um político. Ele é um teórico, ele é um político, ele é um jornalista e ele é um advogado. Então, ele fica nessas 4 trincheiras, entendeu? E, como teórico, ele deve sofrer muito. Por quê? Porque em 1919, na campanha para presidente, num discurso que ele dá para os trabalhadores no Teatro Lírico, salvo engano, ele faz uma das peças mais bonitas sobre o pensamento político brasileiro. Inclusive, é considerada pelo Darcy Ribeiro, a Fundação Darcy Ribeiro, ela escolheu os principais textos dos grandes pensadores brasileiros. E a questão política e social está lá na Fundação Darcy Ribeiro como um dos documentos mais importantes do Brasil. E o Rui Barbosa... Fale. Pode continuar. Não. Você que é um entrevistador e você tem que comandar. Vai lá. Me fala uma coisa, Trota.
Nós terminamos a nossa entrevista anterior, da semana passada, onde você estava tratando e tratou até até um determinado ponto sobre o justo distributivo na perspectiva, no pensamento do Rui Barbosa. E eu gostaria que você agora se aprofundasse um pouquinho mais. A gente gostaria de concluir esse novo bate-papo nosso, esse outro, que eu estou considerando uma sequência daquele anterior. Eu gostaria de encerrá-lo com vocês mergulhando em maior profundidade na ideia de justo distributivo no pensamento do Rui Barbosa. Tá legal. Então, vamos admitir que o que nos interessa para o Rui Barbosa é o discurso dele de 1919. Vamos esquecer 1879 e 1920, que fica mais para os acadêmicos. Para o Rui Barbosa, a justiça, ele herda isso de Aristóteles. É uma virtude total. É um sentimento moral, como, ao mesmo tempo, a justiça tem um caráter de procedimento judicial. Entendeu? Então, eu não vou ler aqui o que eu acho que é interessante, eu vou deixar como suspense para os seus assinantes, mas eu vou ler um texto de 1877, que ele é mais jovem ainda, que ele diz o seguinte: e a justiça suprema, a utilidade universal e eterna, a necessidade providencial do princípio, que dá por base às instituições humanas, a liberdade. Então, para Rui Barbosa, a justiça está associada à ideia de liberdade e moralidade. Agora, uma coisa que tem que deixar claro aqui, meu querido: o Rui Barbosa nunca elaborou uma ideia de justo distributivo. Eu acho, eu suponho, e o seu canal está servindo muito para isso, para divulgar o meu pensamento, e aí eu quero críticas, bastante críticas, e críticas no sentido kantiano, de análise sobre as condições do objeto, né? Aí podem ser positivas e negativas, que o Rui Barbosa, quando constrói o justo distributivo, ele vai construindo de uma maneira também muito laboratorial, porque o Rui Barbosa, ele, assim, ele é um leitor de Marx também. Isso é uma coisa importante, hein? Ele é um leitor de Marx, por quê? Porque, para ele, a realidade é um elemento da elaboração do pensamento. O pensamento, claro, que quando você vai para a realidade, você tem uma forma de pensar, mas é a realidade, as condições da realidade, as exigências da realidade, as contradições da realidade, todos esses elementos da realidade é que fazem com que eu elabore uma forma de pensar sobre essa mesma realidade. Então, o Rui Barbosa, ele tem uma, vamos dizer assim, uma contribuição muito grande sobre o sentido de justo distributivo. Mas antes de falar sobre o justo distributivo no Rui Barbosa, eu gostaria de ler como é que um grande comentador de Aristóteles, que é um filósofo britânico que nasceu na Irlanda, chamado MacIntyre, que ele diz o seguinte: a justiça distributiva consiste na aplicação de um princípio de merecimento e uma variedade de situações. Mas os princípios de merecimento só têm aplicações em contextos que satisfaçam duas condições. Deve haver algum projeto comum para a realização de cujos objetivos os que são considerados mais merecedores contribuírem do que os que são considerados
menos merecedores. Então, tem os mais merecedores e os menos merecedores. E deve haver uma visão comum de como tais contribuições devem ser medidas e como as recompensas devem ser classificadas. Então, segundo McIntyre, lendo o justo distributivo do Aristóteles, que está na Ética Nicômaco, e por todo o livro, está no livro 5 da Ética Nicômaco, e por todo o livro A Política. Então, o que o McIntyre está dizendo? Olha, tem o mérito. O que é o mérito? É o que eu contribuí para a sociedade para eu receber dessa sociedade uma honra, um mérito e uma dignidade, né? E, ao mesmo tempo, quais são as medidas das contribuições? Então, como Rui Barbosa nunca sistematizou o seu pensamento do ponto de vista do que seria um justo distributivo, eu não criei um conceito para o justo distributivo ruiano, mas eu criei alguns elementos para pensar o justo distributivo político em Rui Barbosa. Por quê? Não nos esqueçamos que o Aristóteles, quando fala em justo distributivo, ele fala na distribuição de bens, na distribuição de honras e na distribuição de cargos. Honras, né? Daquilo que me dignifica. Cargos, nas funções que eu ocupo na esfera pública. E nos bens, uma retribuição econômica qualquer. Então, vejamos o seguinte. O Rui Barbosa, em 1981, ele é o relator da Lei Saraiva, que institui o voto que exclui o analfabeto. Do ponto de vista político, Rui Barbosa comete um erro. E ele sabe que ele cometeu esse erro. Por quê? Porque ele não foi eleito em 1910 para presidente, que disparado era melhor do que o Hermes da Fonseca. Em 1919, ele perde para o Epitácio Pessoa, que disparado ele é o melhor candidato do que o Epitácio Pessoa. E eu digo mais, o Rui Barbosa é um dos 3 ou 5 melhores candidatos a presidente da República, da história da República Brasileira. Ele está ao lado de homens como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek e o Afonso Pena. Isso para ficarmos no passado e não ficarmos no presente, que aí dá muita confusão, muita celeuma. Mas, por exemplo, o Rui Barbosa, ele, de 1882 a 1884, 85, ele escreve 4 grossíssimos volumes sobre a reforma no ensino, dizendo que o ensino é a única mola propulsora para o desenvolvimento de um país e para tirar o povo do atraso. Aí eu faço a seguinte observação, meu velho, querido e amigo Deodato, que aqui eu tenho que citar. Deixa eu ver se eu busco aqui. Eu tenho que citar porque eu tenho que fazer uma comparação. Por exemplo, eu fiz um quadrozinho na minha tese, que é o seguinte, olha só, proposta de Rui Barbosa, artigo 48. Porque, vejam bem, todo mundo diz que o Brasil tem as seguintes constituições: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1937, a reforma de 1969 e a Constituição de 1988. Isso é falso, porque
houve uma Constituição em 1890 que tinha um caráter de Constituição provisória que serviu de base para a Constituição de 1891. E toda ela foi elaborada por uma comissão montada pelo Rui Barbosa. E essa comissão entrega a Constituição a Rui Barbosa e todos os dias Rui Barbosa, com o presidente da República e o Ministério, todos eles se reuniam para discutir artigo por artigo. E o Rui Barbosa, no artigo 48, ele diz o seguinte: o presidente e o vice-presidente da República serão escolhidos pelo povo mediante eleição indireta. A Constituição de 1891, no artigo 47, diz o seguinte: o presidente da República e o vice-presidente da República serão eleitos pelo sufrágio direto da nação e maioria absoluta de votos. E mais abaixo, o artigo 28, na proposta do Rui, diz que o senador deveria ser eleito indiretamente. E a Constituição, no artigo 30, diz: não, o senador, tanto do Distrito Federal como das províncias, deverão ser eleitos como serão eleitos os deputados federais, ou seja, diretamente. Então, o justo político de Rui Barbosa sofre essas contradições. Ok. Muito bom, Trota. Eu vou deixar mais um convite para a gente voltar a conversar outras vezes. E eu quero ver se você topar, eu quero sair da academia e ter com você uma conversa aleatória. Trazer essas tuas pesquisas. Você é embora você fale que não, você é um sujeito de academia. Graduado em filosofia, graduado em direito, mestre em filosofia, se não me engano, doutor em filosofia e doutor em direito. Você topa, você aceita o convite para a gente fazer a prosa aleatória? Vamos conversar sobre alguns fatos que estão acontecendo na sociedade? Vamos. Então, você que assistiu, se você não assistiu a primeira entrevista sobre o doutorado em Direito do Trota, você que está nos assistindo, vou me colocar aqui em tela cheia, Trota, se você me permitir. Eu vou deixar o link aqui para você voltar lá na entrevista. Você vai ouvir o bate-papo sobre uma espinha dorsal acerca do doutorado em Direito sobre o justo distributivo no pensamento do Rui Barbosa. Neste aqui, nós ficamos aqui 40 e poucos minutos focado no pensamento estritamente. No outro, ele trouxe um histórico até chegar nesse ponto. E eu vou deixar também o link, provavelmente, para a conversa aleatória. Vou trazer o Trota para o dia a dia. Ele vai ficar surpreso comigo. Eu vou trazer aí música, samba, bossa nova, MPB, Juliana Bonde. Quero bater um papo com ele sobre a Juliana Bonde, que é a voz do povo, que o Rui Barbosa quis excluir no final ali na 1900 e pouco, ele colocou os analfabetos de fora. Não estou falando que a Juliana Bonde é analfabeta. Ela sempre fala que não estudou, mas ela traz uma ironia interessante sobre a política brasileira, sobre personagens brasileiros. Ela trabalha com a ironia que eu quero conversar com o Trota. Trota, um abração, muito obrigado por disponibilizar esse tempo, anos e anos de pesquisa para dividir com a sociedade. A gente volta a conversar, tá bom, Trota? Tá bom. Eu que agradeço a você, Deodato, por mais esse espaço. Muito, muito obrigado. Eu agradeço a você, agradeço a equipe Linha de Divisa e eu peço mais uma vez, aqueles que estão nos assistindo ou que nos assistirão, por favor, dê o like, né? Não like positivo por conta da minha apresentação, mas um like positivo por conta do esforço da equipe Linha de Divisa. Compartilhe, não necessariamente a minha live, mas eu convido a vocês a entrarem no canal e observarem que tem outros vídeos com
um material muito rico e, por favor, se inscrevam no canal e propalem o trabalho do meu amigo Deodato, compartilhando os outros vídeos. Um grande abraço, Deodato. Muito obrigado. Um abração. Obrigado. A gente volta a conversar.